Então, por um lado, se as distinções só podem se fundamentar quando a utilidade comum justificar, a regra, então, é que haja uma igualdade, né? E a gente entende aqui a igualdade como requisito moral de uma sociedade justa e que tem uma importância intrínseca ao próprio ideal, ao próprio senso de justiça. E não, a gente não deve enxergar a igualdade como uma questão para a gente toda hora ficar procurando o bem-estar, né? E o que o Piketty vai tentar fazer pegar essa abordagem utilitarista, ou melhor, essas abordagens de bem-estar, do estado do bem-estar, e tentar trazer uma luz moral aqui para essas concepções, né, que são concepções eminentemente consequencialistas, né? Então ele vai tentar trazer um senso de dever, né, da própria existência da justiça, essa questão da igualdade. A igualdade vem para antes, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai concordar com os ideais utilitaristas, ou pelo menos ele vai concordar com o ideal utilitarista, que tem que haver uma distribuição, porque as coisas estão indo mal, né? A gente tem que distribuir mais dinheiro para os pobres porque os ricos estão com muito dinheiro, e os ricos, como a gente sabe, não dão tanta não tem tanta utilidade com o acréscimo de $1, né? Então deve haver uma distribuição, já que isso aumentaria o bem-estar, a utilidade agregada, né? Mas não, o Piketty justamente não quer considerar essa questão essa questão clássica de utilidade, de avaliar comparações de utilidade que muitas das vezes são ineficientes. A gente ficar comparando utilidade, que não tem como a gente avaliar a utilidade que uma pessoa dá para alguma coisa ou não. Mas apesar disso, o utilitarismo ele vai ter uma visão de defesa da igualdade apenas no que diz respeito às questões de utilidade marginal decrescente do dinheiro, né? Então, questões realmente de senso de igualdade, isso seria apenas uma consequência dessa distribuição, né? Mas não, porque te considera que a igualdade vem antes dessa distribuição. E o ponto importante é que essas visões de bem-estar social sobre a justiça econômica, ela não se limita ao utilitarismo. Como eu disse, a filosofia aí do bem-estar, ela é um passo à frente do utilitarismo, porque ela admite que haja certo tipo de redistribuição, né? Independentemente que se vai agregar ou não uma utilidade marginal, mas para que melhore as condições de vida das pessoas, né? Então o bem-estar, né, não necessariamente vai aumentar a utilidade total, a utilidade agregada, quando ela se preocupa aqui com questões do bem-estar humano, né? Quando a tributação ela visa aqui arrecadar ou redistribuir para melhorar as condições de vida dos mais pobres. E aí, um efeito aqui da crítica que o Rawls faz ao utilitarismo é tornar essa inadequação do utilitarismo clássico para o que muitos acreditar que é o bem-estar, que é o que está em jogo aqui, a política econômica sempre. É justo quando o utilitário acha justo quando o saldo foi maximizado, né? E não o utilitarista olha para a visão de justiça e de direitos, e é o ponto que o Rawls justamente defende, porque essa ideia de justiça e ideia de direitos é uma abordagem deontológica, né? É uma abordagem que parte de sensos, de ideais de justiça para chegar a questões redistributivas, né? As abordagens consequencialistas, elas avaliam ali o saldo e redistribuem, e o que isso vai causar não interessa, o que interessa aqui é o que aumente o bem-estar. E aí um ponto mais à frente do utilitarismo
são próprio dos welfares, né, que são os caras do bem-estar social, os caras que vão defender questões que não é somente a gente tem que avaliar o efeito aqui sobre o nível absoluto ou relativo de um bem-estar do indivíduo, ou enfim, um efeito que teria sobre o tamanho da nossa economia, uma política que vai aumentar, vai incrementar o produto, né, vai melhorar apenas a renda, sem avaliar para outras questões, né, intrínsecas à justiça, a deveres, enfim. E aí o bem-estarista ele vai trazer duas contraposições aqui ao utilitarismo, ainda que o bem-estarista ele vai considerar questões de acréscimo aqui, de utilidade, né? Mas é alguma coisa mais temperada. E aí tem dois pontos de vista possíveis aqui para um bem-estarista contrapor aqui, criticar esse pensamento do Rawls, que o bem-estarista não está preocupado com a própria justiça e direitos em si. E a primeira é a que foi conhecida como visão prioritária, né? É que as melhorias para o bem-estar das pessoas em situação pior, elas importariam mais do que as melhorias de bem-estar de pessoas que já estão em uma situação melhor de vida, né? E isso forneceria aqui uma razão adicional para a própria distribuição, dependendo de quanto que os pobres seriam priorizados, né? Não é apenas aqui se o dinheiro vai fazer melhor em termos de utilidade agregada. Se a gente distribuindo dinheiro para os pobres, isso vai aumentar a utilidade agregada, no sentido de que a redução de $1 de um rico diminuiu 10 de utilidade. O acréscimo de $1 para o pobre aumentou 100 de utilidade. Então o saldo aqui estaria maior. Não, para os bem-estaristas não é essa questão de avaliar apenas a utilidade, mas é, sobretudo, melhorar aqui o bem-estar dos pobres de uma forma moral, de te dar um pouco de dignidade para os pobres. Isso que vai justificar essa distribuição, além também de uma questão de aumentar aqui uma utilidade, mas não enxergando por esse ponto de vista exclusivamente. Ter um dever moral de contribuir para o bem-estar dos pobres. De modo que, ainda que um determinado recurso possa fazer possa agregar mais nas mãos dos ricos do que nas mãos de um pobre, pode ser correto aqui para os bem-estaristas dar esse recurso para a situação pior. Então vejam, ele relativiza aqui a questão da utilidade, coisa que os utilitaristas não iam pensar em fazer isso. Vamos dar $1 para o rico, $1 para o pobre. $1 para o rico, nesse caso, vai aumentar 100 de utilidade do rico. E $1 para o pobre, nesse caso, vai aumentar 10 de utilidade para o pobre. A gente deveria dar para o rico. Aí os bem-estaristas falam, não é nada disso. A gente vai ter que considerar, a gente vai ter que dar esse $1 para o pobre, já que ele é quem mais precisa desse recurso. Então tem uma versão moral aqui do utilitarismo, né? E não seria uma questão arbitrária. Essas escolhas, essa priorização, dar $1 para o rico, dar $1 para o pobre, não é uma decisão arbitrária, mas é sim um reflexo de que a economia do bem-estar ela deriva de visões morais, apoiada aqui que a responsabilidade primária do governo é melhorar o bem-estar agregado, né? Só que o bem-estar ele é algo mais, é um termo moralmente melhor do que utilidade, né? Porque utilidade parece que é alguma coisa arbitrária não, é uma coisa apenas preocupada com números, né? O bem-estar a gente percebe que talvez esteja preocupada mais com próprias condições de existência da pessoa, né? E é isso, essa visão prioritária, que em muitos pontos pode apresentar também questões de que aumentos adicionais em uma situação de muito rica, de uma pessoa muito rica, o bem-estar, esse acréscimo de uma pessoa rica não tenha qualquer significado moral, né? Essa linha de pensamento ela permite que as pessoas
que estão mal possam receber algum tipo de ajuda, né? Justamente porque devemos, o objetivo do governo é aumentar, agregar um nível de bem-estar para essas pessoas. E para o Ryan Murphy, essa visão prioritária ela parece ter um sentido, né? Apesar de que muitas das pessoas não pensam exatamente vamos aumentar o bem-estar das pessoas, o bem-estar agregado, né? Não é necessariamente essa linha de pensamento. A linha de pensamento das pessoas é basicamente é obsceno aqui o quanto de dinheiro que as pessoas têm no país, né, em um mundo, para falar no mundo todo, e ao mesmo tempo que as necessidades de muitas pessoas e necessidades urgentes não estão sendo atendidas, né? Então a linha de pensamento é assim, não é um pensamento que deve se aumentar a utilidade, o bem-estar agregado dessas pessoas ou da sociedade. Não, é um pensamento mais prático da vida real, né? E tem uma outra visão, essa crítica de Rawls, uma outra resposta, né, essa crítica de Rawls, que fala que questões de bem-estar ou utilitárias não tem nada que ver com valores morais. Essa visão igualitária é algo que não parece ser o correto, que pode-se dizer que além do nível total de bem-estar, o que importa é também que haja níveis de igualdade. E aqui tratar a igualdade como algo inerente ao bem-estar social seria em si mesmo um objetivo social desejável e um valor a ser perseguido em contraposição aqui do aumento do bem-estar agregado. Então veja que existe uma justiça baseada aqui no nivelamento, né? Porque se tudo mais, né, tudo mais igual, né, ceteris paribus, o mundo vai melhorar quando ele seria equitativamente um bem-estar mais bem distribuído. Então há um bom motivo para deixar uma pessoa em uma situação pior, mesmo que ninguém em melhor situação, e mesmo se os dois não compartilhem nenhum esquema de cooperação, né? Então simplesmente por causa dessa ideia de nivelamento, tem bons motivos para deixar uma pessoa que está em uma situação pior em uma melhor situação, independentemente do bem-estar que vai diminuir, do bem-estar que vai aumentar, né? Imagina que a pessoa pode estar até uma situação pior do que você, mas ambas estão vivendo bem, né? Então essa visão igualitária de bem-estar baseado na igualdade, faria com que arbitrariamente, com base nesse senso aqui de igualdade, você que está ganhando mais do que eu, ou enfim, teria uma tributação maior, justamente para a gente igualar a situação, porque o bem-estar tem que ser de forma igualmente distribuída, né? E desconsidera milhares e meio que liga um foda-se aí para questões de o que você está contribuindo, o que eu estou contribuindo, né? Meio que ignora, coloca uma venda nessas questões, só pelo fato de que seria desejável distribuir igualmente o bem-estar. Então não parece ser a visão adequada de se adotar, né? De tratar essa igualdade do bem-estar como um objetivo último a ser perseguido, né? Porque a gente sabe que os problemas do nivelamento são infinitos, né? Desestimula, desincentiva o trabalho, enfim, algo que seria uma distribuição, quem sabe, arbitrária, porque a gente sabe que nem todos contribuem da mesma forma, nem todos cooperam da mesma maneira, né? As pessoas, lembrar sempre que, porque as pessoas têm escolhas, elas são responsáveis pelas suas escolhas, lógico que em certo ponto, né, até que a gente tem que considerar que muitas das pessoas não têm tantas opções, né, não tem tantas alternativas, mas sim, as pessoas são responsáveis pelas próprias escolhas. Mas, por exemplo, se eu e você somos irmãos gêmeos, temos o mesmo
irmãos gêmeos têm a mesma capacidade de produção, mesma escolaridade, tudo igual, né? Só que, por algum motivo, eu ganho mais por causa das minhas escolhas acertadas e você ganha menos porque você simplesmente não deseja trabalhar ou simplesmente porque, enfim, prefere desfrutar de momentos de lazer, haveria uma justificativa para essa visão de bem-estar de que houvesse uma distribuição minha, do meu dinheiro, que ganho mais, para você, que ganha menos, mas temos as mesmas condições, justamente porque seria um fim a ser buscado essa igualdade de bem-estar, porque todos deveriam estar com o mesmo bem-estar, né? E não parece adequado isso, né? E a visão do Piketty, que não é utilitarista, e também não apresenta características que o bem-estar deve ser promovido dessa forma igualitária, ele não revela, né, qual a posição que adota, porque ele é muito mais sugestivo do que dogmático, em boa parte do texto, segundo Lionel Murphy. Ele adota uma visão aqui, uma concepção pluralista de justiça social que vai reconhecer os direitos, por exemplo, o direito de respeito mútuo, que fundamenta aqui a importância da igualdade social, mas ele vai negar ao mesmo tempo que seja apropriado em pensar em direitos e justiça quando se trata de justiça puramente econômica. E ele argumenta que a justiça econômica, e muitos de nós acreditam, que seria garantir que as fontes acabem nas mãos de quem mais precisa dela. Onde aqui a necessidade estaria atrelada a alguma escala absoluta de qualidade de vida de uma pessoa. Mas, para o Piketty, a justiça econômica ela tem a ver com direitos. Mas aí quais direitos, né? Aí vai ter uma outra lembrança aqui de alguns teóricos, Nozick, Rawls e Dworkin. Ele vai dizer que a discussão sobre direitos não estaria apoiada apenas sobre os direitos de propriedade, e aqui ressalta que existem pontos de vistas tanto mais à esquerda, tanto mais à direita, que vão insistir aqui que a propriedade seria um conceito moral central quando a gente pensa em erros ou acertos dos resultados econômicos sobre o capitalismo. E aí exemplifica que a direita libertária, representada pelo Nozick, ela sustenta que a ausência de força e fraude, que na ausência de força, de coação, enfim, o fraude, os resultados do mercado, eles seriam resultados do livre, correspondentes do livre exercício dos direitos de propriedade e de contrato. Então, qualquer tentativa aqui, na visão do Nozick, libertária, de tentar dispor aqui um tributo, de colocar um tributo que vá interferir nesses resultados de mercado, que são conquistados justamente pelo uso da propriedade e contratos, seria uma violação dos direitos de propriedade. E algumas pessoas de esquerda, como Marx, interpretam que a exploração de uma relação de trabalho assalariado em termos de propriedade, ele argumenta que os trabalhadores eles seriam donos do próprio trabalho e também do produto do seu trabalho, né? E por isso que a retenção pelo empregador, pelo capitalista aqui, da mais-valia produzida pelo trabalho seria também um roubo, né? Mas não há nenhum traço de qualquer dessas visões aqui no estudo do Piketty. Mas quais seriam os direitos que o Piketty, já que não são os direitos de propriedade, quais são os direitos que teriam a ver com a justiça econômica, né? E aí sugere-se que esses direitos, em um nível geral, poderia ser visto aqui de um ponto de vista rawlsiano, em que o direito básico da justiça econômica em questão seria o direito a termos justos
a ter uma cooperação social. E aqui, voltando para o Rawls, ele afirmou que cada um de nós teria direito a resultados econômicos iguais, né? Ou seja, ele chamou esses resultados econômicos de bens sociais primários. Então, todo mundo teria direito a bens sociais primários de uma proporção igual. E aqui esses bens também incluem como riqueza, como renda. E isso, a riqueza e a renda, seria um meio para todos os fins disponíveis de uma sociedade liberal, para as pessoas poderem perseguir as suas próprias concepções de uma vida adequada, uma vida digna, uma vida boa. E por sua vez, Rawls ele presumia que a gente poderia aceitar produtos da igualdade, parcelas da igualdade, de forma exatamente igual, e isso tornaria a gente melhor, né? Esse princípio da diferença também, que é o princípio de desenho institucional, que vai refletir aqui a importância de se ter certeza aqui de que o grupo social que está em pior situação vai se beneficiar de uma desigualdade na distribuição dos bens primários, é uma vertente aqui traz aqui aparentemente uma visão utilitária, né? A própria Declaração de Direitos do Homem, né? Que a regra, a deontologia, né? O dever ser da justiça é haver uma igualdade, né? Haver esses direitos de igualdade, mas que de certa forma a desigualdade poderia ser perseguida se isso fosse melhorar a situação, melhorar a distribuição dos bens sociais primários, né? Apesar dele não estar querendo dizer que quer maximizar qualquer coisa, parece, né, que ele considera questões de utilidade agregada aqui no final das contas, né? Continuando, o Liam Murphy ele vai relatar aqui um ponto de divergência de Piketty, apesar de ambos considerarem, Rawls e Piketty considerarem que a justiça seria algo deontológico, né? O Piketty ele vai deixar claro que ele vai diferir em um aspecto importante do Rawls nessa questão da discussão sobre o capital e sobre o retorno de capital dos rentistas, né? E aí o Rawls, nesse ponto, ele era famoso por discutir uma variedade de possíveis causas das desigualdades dos resultados econômicos, julgando que em cada caso poderia ser ou não moralmente justificado. E as primeiras causas que se relacionam com essa desigualdade, com os resultados econômicos, seriam as que o Liam Murphy chamou de igualdade social. Isso é, qualquer desigualdade no resultado econômico ela pode ser atribuída aqui à discriminação racial, à discriminação baseada no sexo, a questão da hereditariedade, questão de classe social. E essas discriminações, elas são devidas a fatores que são arbitrários e, portanto, injustos, né? E o mesmo ocorre com as desigualdades que são devidas não apenas a essas condições de identidade, né, mas as próprias circunstâncias sociais. E ainda que a gente não esteja falando aqui sobre discriminação com base na classe, a desigualdade econômica ela vai levar aqui sim a uma desigualdade de oportunidades educacionais na maioria aqui das sociedades existentes. E essa sorte, né, educacional, por exemplo, de ter uma instrução melhor ou não, ela vai ser moralmente arbitrária. E o que uma hora parecia ser a jogada mais ousada aqui do Rawls, teve a mesma opinião sobre a natureza aqui dos talentos reais, a sorte de alguém ganhar numa loteria natural, né?
E essa sorte, alguém ganhar uma loteria natural, que você ser mais inteligente, você ser branco, você ser homem, não poderia aqui justificar resultados econômicos desiguais, né? Além disso, além dessas questões herdadas, a sorte na vida social, por exemplo, herança, questão de legado, também é arbitrária do ponto de vista moral, né? E o que sobrou então para diferenciar as pessoas? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto que o Piketty vai trabalhar. É que algumas pessoas elas podem afetar a economia de uma maneira que não parece moralmente arbitrária, né? Por exemplo, se eu estou pior do que os outros porque eu não me incomodo em trabalhar duro, né? Eu não me incomodo em usar as minhas habilidades da melhor forma possível, não seria justo aí haver uma desigualdade? Afinal, aqui parece que eu sou o próprio responsável pelas minhas próprias escolhas. E não a sociedade em geral me botou numa condição ruim, ou tive uma má sorte na hora de eu nascer, ou também eu não ganhei nessa loteria natural. E aqui pro Rawls, a resposta dele para isso é que até a capacidade de se esforçar e, portanto, aqui ser um merecedor no sentido comum, seria afetado pelas circunstâncias sociais e familiares. E, em qualquer caso, é impossível, na prática, isolar o esforço, os efeitos aqui do esforço escolhido de outros fatores que não somos responsáveis. Então, a justiça exige também que os resultados econômicos sejam iguais e que haja então uma distribuição de bens sociais primários. Mas espera lá, né? Porra, o Rawls ele considera que ainda que a gente escolhe, a gente esteja não ganhamos na loteria natural, não nascemos ricos, enfim, estamos zerados assim, começamos o jogo no zero. Ainda assim, as nossas escolhas, elas são fruto de circunstâncias da nossa vida e que, enfim, e que isso são fatores de distribuição. Então, se você escolher o mal e eu escolhi bem, ainda que a gente tenha as mesmas condições, né, isso vai justificar também uma distribuição, porque todo mundo vai merecer bens primários de forma igual, né? Ainda que sejamos iguais em tudo, o que vai nos diferenciar seriam as nossas diferenças de escolhas, nossas responsabilidades que a gente resolve tomar. E para o Rawls, não interessa se isso foi loteria, se você ganhou, se você não ganhou na loteria, tudo bem, se você herdou uma fortuna, não importa, né? E também, aqui pelo ponto de vista do Rawls, se você fez boas escolhas, também não importa, né? Você certamente foi... você só teve essas escolhas por algum motivo aí da sua vida e que justifica, ainda que você tivesse feito boas escolhas, que haja uma redistribuição da sua renda originada de boas escolhas para eu dar para a pessoa que tomou mais decisões, né? Então veja, é muito delicado isso, né? Porque tudo no final das contas vai ser redistribuído, né? Tudo vai ser motivo para redistribuição, né? E isso teve, é lógico, uma reação conservadora que olhou para a ideia de Rawls, olhou para essa visão rawlsiana de uma forma cética, porque ela não podia estar correta, porque a justiça econômica aqui ela deve ser sensível a alguma ideia de responsabilidade. E a justiça ela pode exigir igualdade, né, de resultados para as pessoas que fazem todas as escolhas certas, mas também não seria justo corrigir as desigualdades onde pessoas em situação pior, sendo elas totalmente responsáveis por sua própria situação, não seria justo a gente corrigir essas desigualdades. Afinal, as pessoas foram as próprias responsáveis por a sua situação. E enfim, aí, nesse ponto, eu tenho que concordar com essa crítica a Rawls, que sim, é justificável uma diferença, uma disparidade econômica aí, porque as pessoas são responsáveis pelas suas decisões, né? E aí Dworkin entra na história.
e que levou aqui uma resposta do Dworkin, que tentou colocar uma dose de responsabilidade aqui na volta do igualitarismo sobre a justiça distributiva, né? E a visão de Dworkin, que é desenvolvida é aceita por muita gente, ele passou a ser conhecido aqui como o igualitário de sorte, né? Uma vez que aqui a ideia é que as desigualdades devido ao azar, devido ao nascimento, devido a, sei lá, a herança, devido enfim, qualquer coisa, elas sim são injustas, né? Essas desigualdades da loteria natural. Mas aquelas desigualdades que as pessoas só têm piores condições porque elas mesmas são as próprias responsáveis por essas condições, essa desigualdade aí não seria injusta, né? Então veja, não necessariamente algo desigual vai ser algo injusto. Algo desigual pode ser na justa medida, né? E qual que é a visão do Piketty sobre isso tudo? Ele parece ser um igualitário de sorte, mas temperado aqui com alguma visão meritocrática, né? E aí a passagem no livro onde fala isso quando ele fala que os debates sobre a justiça econômica vão migrar sobre exatamente quais fatores estão dentro e além do controle dos indivíduos. Isso é, aonde termina a sorte e onde o esforço e o mérito começam. E alguns igualitários de sorte aqui, eles vão falar despreocupadamente sobre a importância da escolha e de responsabilidade, supondo aqui que todos os resultados seriam sensíveis à escolha. E a responsabilidade encerraria em si a própria exigência de justiça. O que Piketty discorda, né? Que não é assim, não é bem assim. Não são todas as escolhas que vão permitir aqui que haja uma desigualdade justa, né? Alguns resultados eles deveriam ser de acordo aqui com o mérito ou o nosso merecimento. Mas o nosso mundo ele não é configurado assim de tal forma de que quanto mais escolhas fizermos de forma acertada, mais deveremos ter esse mérito, justamente porque a gente não tem muitas das coisas fogem ao nosso controle, né? A gente recebe a influência de alguns fatores, de algumas circunstâncias que estão anexas a essa escolha. Então não existe sentido para o Piketty nessa ideia de que os resultados devem advir unicamente da escolha, né? Sem que a gente considere as consequências que estão dentro dessas escolhas e qual é o conjunto de escolhas disponível para as pessoas. Então, ele faz uma suposição aqui. Imagina que a gente vive uma sociedade que recompensa a cooperação com um governo corrupto ou opressor. Eu não posso afirmar que aqueles que estão de situação pior do que eu, que a gente fale assim, você não pode reclamar, você optou por não colaborar com o governo ditador, né? Isso é da sua responsabilidade, né? Enfim, existe aqui questões sobre alternativas que devem ser consideradas e que nesse governo opressor, por exemplo, você está numa situação de condições de vida horríveis, porque você não concorda com o governo opressor, você não tem seu leque de escolhas, né? Não é um governo opressor que, sei lá, permite só trabalho escravo e permite trabalho escravo, obriga a trabalho escravo e você não quer ter escravo porque você não concorda, razoavelmente você não concorda com isso. Aí você não poderia ser um proprietário de terra, né? Justamente porque seria essa condição para você ser proprietário de terra, e você estaria numa situação economicamente ruim. Mas, ora, foi uma boa escolha? Foi uma boa escolha, mas por outro lado você não foi recompensado com essa boa escolha. Por outro lado, a pessoa que optou por ser proprietário de terra, assumindo que adotasse essa política escravagista,
Foi uma péssima escolha? Foi uma péssima escolha. Mas ele teve resultados beneficiados com a sua própria escolha, né? E a essas incoerências, a gente considerar a escolha como o único fator como o único critério que vai avaliar aqui a justiça econômica, né? Ele vai dar outro exemplo aqui um pouco mais claro, né? Um exemplo de um supergerente, suponha, e de um professor, né? E aí supõe que a sociedade seria tributada com base na capacidade de ganho máxima, né? Independentemente se eu escolho trabalhar no melhor ou no pior trabalho disponível, né? Eu poderia escolher ser um supergerente ou um professor. A capacidade tributária máxima seria o supergerente. Se eu trabalhar como professor, eu vou ser tributado como supergerente, que essa é a minha capacidade de ganho máxima. Então, embora o salário bruto do professor seja ainda bom, né, o salário líquido ia ser horrível, porque eu seria tributado da mesma forma que um supergerente. Ia pagar imposto de renda na mesma alíquota que esse supergerente. E me disseram aqui que eu não posso reclamar, porque eu fiz essa escolha, né? Eu fiz essa escolha. Então, desde que eu escolhi o meu trabalho, eu poderia ter sido supergerente, porque eu tinha essa condição, eu tinha essa capacidade de trabalhar. Mas eu escolhi ser professor e agora eu sou responsável pela minha situação miserável, né? Enfim, o conjunto de escolhas que foram apresentado não foi o certo, né? Então o Piketty reconhece que a escolha e responsabilidade, eles não vão fazer o trabalho por conta própria. Eles dependem sim de algum relato anterior de mérito ou de merecimento, né? Eles vão depender de um contexto anterior, né? Imagina que você seja uma pessoa com muito mérito, com muita herança, com muita estrutura, muita educação. Suas escolhas, provavelmente, o seu leque de opções vai ser um leque muito maior do que aquela pessoa que não tem nenhum poder de opção, que estudou uma escola, uma faculdade, não tem ensino superior, não completou o ensino médio. Então veja, a gente não pode atribuir a responsabilidade de escolhas como um critério que vai definir o que seria justiça econômica, né? Porque vai apresentar distorcido, então a gente não, resultados distorcidos. Então a gente não pode avaliar a questão da escolha e da responsabilidade como algo isolado do mérito e merecimento. E o que levar em conta, então, né? A visão do Dworkin, né? Diz o Murphy, que estaria perto da visão do Hayek, que a justiça requeria distribuição de acordo com os benefícios dados aos outros, né, e medido por aqueles outros, né, o que um mercado um livre mercado iria produzir, né, iria ser com a mão invisível, iria medir exatamente o benefício que você consegue dar para outra pessoa. E é claro que essa visão não é uma visão plausível de justiça distributiva, se as pessoas elas já começam com uma desigualdade de recurso. Existe uma questão meritória anterior a isso, e aqui seria demeritória, né? A pessoa começa com desigualdade de recurso, então como é que ela vai proporcionar o mesmo benefício para outras pessoas, né? E aí a resposta do Dworkin para isso é falar, então vamos tornar essas pessoas iguais, vamos colocar que as pessoas começam do mesmo patamar aqui. E aí, na visão do Dworkin, esse mundo teria os efeitos da sorte equalizados por meio aqui de financiamento público à educação, à saúde, por meio de um seguro hipotético para o caso de um azar numa loteria natural. Enfim, basicamente, os resultados de mercado aqui, eles vão refletir os custos ou os benefícios para as outras escolhas que as pessoas fizerem. E aí, por exemplo, aquela que vai optar por investir ao invés de consumir, ou consumir menos do que consumir mais, ou trabalhar em empregos que pagam mais ou pagam menos, esses resultados eles vão variar de acordo com os ganhos que vão fluir dessas decisões. Só que para o Dworkin, ele tenta fazer uma correção aqui dessas desigualdades iniciais, né? Só que teve uma visão, uma reação a essa visão do Dworkin, que é justamente
que os mercados competitivos podem não corresponder a essa expectativa. Vou fazer uma pausa.